Bom, então agora nós vamos falar a respeito de um tema muito importante ainda na nossa formação, que é com relação à comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos. O que é isso? O que é a comunhão dos santos? Para a gente entender a intercessão, a gente precisa entender a comunhão dos santos, tá bom? Então agora que a gente já falou sobre a nossa própria vida de oração, a gente vai falar sobre a importância de nós entendermos a comunhão dos santos para a gente depois falar de intercessão, né? O credo, lá o credo da missa, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tem uma partezinha que a gente fala, creio na comunhão dos santos. Então tem algumas pessoas que acham que a comunhão dos santos são os santos chegando na missa e recebendo da comunhão, né? É a comunhão dos santos. Mas na verdade não, né? É muito mais do que isso. E a gente vai falar um pouco do que é a comunhão dos santos. Eu gostaria de começar lendo aqui, ó, tô com o catecismo da igreja na mão. Se você tem o seu catecismo aí bonitinho, esse amarelinho que a gente tanto gosta, né? Você pode pegar lá no parágrafo 947, tá bom? E diz assim, o catecismo no parágrafo 947, olha só. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens na igreja. Mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da igreja. Como esta igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Ó, eu vou parar aqui, tem muita coisa para ler, na verdade, mas eu quero explicar para vocês. Depois vocês podem ler a continuação daqueles parágrafos, tá bom? Porque o catecismo fala algo maravilhoso sobre a comunhão dos santos, né? É o seguinte, nós formamos na igreja um só corpo e um só espírito. Inclusive, quando a gente está na missa, a gente responde isso na oração eucarística, né? Fazei de nós um só corpo e um só espírito. O espírito nos una num só corpo. São Paulo fala isso, né? Lá na carta aos Coríntios, ele diz, porque nós somos um único corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja. Cada um de nós somos um dos seus membros. Cada um de nós forma este corpo. Um é o pé, outro é a cabeça. Aliás, a cabeça é Cristo. Um é o braço, outro é o dedão do pé. Cada um é um membro do corpo de Cristo. Olha que graça que nós temos. Nós somos o corpo do próprio Cristo. Portanto, quando alguém se aproxima de nós, ela está se aproximando do próprio Cristo, deste corpo místico de Cristo, que somos nós também. É a igreja, mas nós pertencemos ao corpo dele, né? Então nós, de alguma forma, representamos o Senhor. Quando alguém chega perto de nós, ele está chegando perto do próprio Cristo. Ora, talvez eu não seja um grande membro, não é um membro de destaque, mas eu pertenço a esse corpo, né? É o mesmo Espírito que anima este membro, né? Digamos que eu seja o dedinho aqui, ó. É pequenininho, né? Mas já faz parte do corpo. Tudo o que a alma executa, o dedinho faz parte, não é? A alma perpassa também o dedinho. Tudo aquilo do que o corpo se alimenta, do que a cabeça se alimenta, passa por esse dedinho aqui também. Ou seja, nós estamos em plena comunhão com o Senhor, né? Nós fazemos parte do corpo dele. Então, olha só que interessante. Se eu sou o dedinho, você é o dedo anelar aqui, significa que nós estamos conectados, porque estamos no mesmo corpo que é o corpo de Cristo. Isso significa que tudo que eu recebo é seu também. E tudo aquilo que eu faço atinge você também. A igreja nos ensina que tanto os meus pecados como membro do corpo de Cristo afetam a igreja, mas também a minha vida de oração, a minha vida de santidade também afeta os outros membros desse corpo. Quando você e quando eu pecamos, nós somos afetados e afetamos os nossos irmãos. E quando os nossos irmãos pecam, nós somos afetados também. Mas quando a gente reza, quando a gente evita o pecado, quando a gente busca a santidade, quando a gente tem uma vida sacramental,
a nossa vida de busca de Deus atinge de maneira positiva e benéfica os nossos irmãos. Quando você reza uma Ave Maria, meu irmão, você reza uma Ave Maria, você está me atingindo com a tua Ave Maria. Quando eu rezo o meu terço, eu estou atingindo você aí, eu estou beneficiando você. Quando um padre, sozinho lá na casa dele, celebra uma missa, só ele, sozinho, ele está atingindo a igreja inteira, ele está me atingindo, ele está atingindo você. Porque a igreja nos ensina que existe uma comunhão dos santos, uma união espiritual entre todos os membros deste corpo místico, que é a igreja. Portanto, aqui entra a intercessão. Quando eu rezo, eu atinjo a todas as pessoas que são da igreja. Eu atinjo todos os membros do corpo místico. Quando eu rezo, a minha oração também atinge aqueles a quem eu estou dirigindo a minha oração. Ah, mas uma pessoa lá, ela não é membro da igreja, não tem problema. A oração também é para exatamente ainda mais, a oração da igreja. A oração de todos nós que somos já a igreja atinge essas pessoas que ainda não são a igreja, que ainda não fazem parte da igreja, do corpo místico. Mas essas pessoas são beneficiadas, essas pessoas vão ser beneficiadas de várias formas. O primeiro benefício é que, de alguma maneira, Deus vai começar a tocar nessas almas. Deus vai começar a trazer essas almas para Ele, por meio da nossa intercessão, por meio da nossa oração. O intercessor é aquele que se coloca entre o povo e o próprio Deus. Ele está no meio, o intercessor é aquele que está no meio, é entre os homens e Deus. Quando eu intercedo por alguém, eu estou me colocando diante de Deus em favor de alguém. Estou no meio. O intercessor é aquele que está neste meio, né? Ele estende uma mão para Deus e uma mão para o irmão. Então, claro, quem realiza tudo é Deus, não somos nós. A nossa oração, obviamente, ela tem essa eficácia. Nós precisamos rezar, nós precisamos interceder, nós precisamos pedir a Deus para que Ele intervenha. A nossa parte é orar, é pedir, né? Deus pode nos dar tudo sem a gente pedir, mas Deus quis que a gente pedisse. Deus quer que a gente peça. Jesus é muito claro, vocês precisam pedir. Ele falou para os apóstolos, vocês não receberam ainda nada porque vocês ainda não pediram. Vocês não receberam porque vocês não pediram. Portanto, pedi e recebereis, né? Batei e a porta vai ser aberta. Procurai e encontrareis, ou seja, bater, procurar, né? E pedir são os 3 atos que dependem de nós. Mas quem vai abrir a porta do outro lado é Deus. Mas se eu não bater, não vai abrir. Né? Se eu não pedir, não vou receber. Se eu não procurar, não vou encontrar. Então a nossa oração é a nossa parte. Pedir é a nossa parte. E a parte de Deus é realizar. Então quando a gente pede por alguém, Deus vai intervir. Mas se eu não pedir, como é que as coisas vão acontecer? Eu não fiz a minha parte. E porque Deus quis assim, que a gente tem que pedir. E a gente está aqui como intercessores para isso. Todo católico é intercessor. Mas alguns são chamados de uma maneira especial para exercer este ministério. Então você que está me ouvindo agora, que foi chamado a esse ministério de intercessão, é mais do que responsável. É mais ainda. De interceder, de pedir, de suplicar. E aí Deus vai agir. Se a gente pegar as aparições de Nossa Senhora, por exemplo, nas aparições de Nossa Senhora ela pede o tempo inteiro para a gente fazer penitência. Por que a gente faz penitência, sacrifício? Pelas almas, pela conversão dos pecadores. Lembra que Nossa Senhora falou em Fátima para os 3 pastorinhos? Rezai o terço todos os dias, porque muitas almas se perdem no inferno. Então rezai o terço todos os dias para que as almas se salvem, para que as pessoas se convertam. Fazei penitência pelos pecadores, fazei reparação por causa dos ultrajes contra o coração de Jesus, fazei sacrifícios. E os 3 pastorinhos, então, eles vão abraçar uma vida de penitência, sacrifício, oração, intercessão. Quando eu faço penitência, eu estou intercedendo, porque eu estou oferecendo o meu sacrifício, a minha penitência,
pela conversão de alguém. Quando eu faço um jejum, eu estou jejuando, claro, e eu vou ser beneficiado, mas quando eu jejuo eu posso colocar uma intenção para que as almas se convertam, para que aquela pessoa que eu gostaria que viesse para a igreja, ela se converta. Eu tenho um amigo, vou contar uma história rápida para vocês aqui. Eu tenho um amigo que mora hoje ele mora ali do lado da Canção Nova, né? Ali em Cachoeira Paulista. E ele é casado, a Cláudia deve conhecer, o Zé Maria e a Lourdes, e eles estavam me contando, o Zé estava me contando o seguinte, né? Uma experiência incrível que ele venceu. O Zé é um cara de muita oração, é um exemplo de oração. O Zé Maria é um exemplo de oração. A vida inteira dedicada a Deus. Se você chegar perto dele, ele já vai começar a te catequizar. O Zé é uma pessoa extraordinária. E aí um dia as filhas dele, ele tem 3 filhas e um filho. Nenhum deles ia para a igreja. Então o Zé Maria falou assim para mim, olha, as minhas filhas não iam para a igreja. E nenhum dos meus filhos. O mais novo também não vai para a igreja. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a jejuar por eles. Então o que o Zé fazia? Toda quarta e sexta, ele ficava pão e água. Toda quarta e sexta. Só que aí o que ele falou? Eu primeiro vou começar a rezar por essa aqui. Então ele começou a jejuar toda quarta e sexta pela Giane. Toda quarta e sexta. Sem brincadeira, em um mês a Giane já estava na igreja. E ela é uma pessoa que vai na missa acho que todo dia. Ela hoje, né? Fervorosa. Família inteira reza o terço. Impressionante. Bom, aí então ele falou, agora eu vou mirar na Paula. Começou a jejuar quarta e sexta pela Paula. Fazer sacrifício. Pela conversão da filha. Passou um tempinho, a Paula já estava na igreja. E a Paula é aquela que se emociona, aquela que cai aos pés do Santíssimo. É um barato, eu sou amigo da família toda, né? Depois veio a mais rebelde, que era a Denise. Então ele começou a jejuar por ela. Passou um tempinho, conversão completa da mulher. Hoje ela, acho que de todas é a mais fervorosa. E depois, por fim, o mais fácil foi o último, Tiago, né? Que rapidinho ali ele voltou para a igreja também. O Zé Maria fez isso. Ele jejuou pela conversão. Ele mirava, ele focava, olha, vou jejuar por esse aqui. Passou um tempinho, já estava na igreja. Então, meu irmão, olha que coisa interessante, a intercessão. Né? Não apenas o terço, a adoração santíssima, tudo, claro, isso aqui é básico para nós. Mas também aqui a gente tem que colocar a penitência que a gente faz, os sacrifícios, né? A caridade. Tudo que a gente faz tem uma força espiritual. E quando a gente entrega isso com uma intenção, intercedendo de uma maneira intencional por alguém, por uma situação, as coisas são mudadas. É impressionante. Eu mesmo tenho um testemunho maravilhoso. Há pouco tempo, no meu trabalho, a gente estava vivendo uma situação que eu precisava rezar muito. Uma situação difícil, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu comecei a focar no meu terço todo dia por essa intenção. E eu digo para vocês, era algo que era assim, era humanamente impossível de acontecer. Era simplesmente impossível. Era uma coisa que não tinha assim, uma possibilidade. E aí, foi algo impressionante, né? Colocando todo dia no meu terço ali, por essa intenção. Deus fez um milagre, né? E mudou toda uma situação, que é o poder da oração, né? A oração pode sim todas as coisas. Só aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, né? Por exemplo, alguém vai rezar para aquela pessoa lá largar o marido e vir casar com ela. Isso aí não vai acontecer, né? Porque não é da vontade de Deus, né? Isso é errado, né? Agora, mesmo às vezes alguma coisa boa, que eu acho que aquilo ali é bom para mim, mas de repente para Deus não é o melhor para minha vida. Deus está vendo lá na frente, ele está vendo que aquilo vai me levar para o buraco mais para frente. Então ele não vai me dar. Então a intercessão, ela engloba todas essas práticas e sempre acima de tudo a vontade de Deus, né? Nosso Senhor no Horto das Oliveiras pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. E depois nós vamos ver lá no livro dos Atos dos Apóstolos, aliás, nas cartas de São Paulo, dizendo que ele foi ouvido.
Ele foi escutado, mas não, ele não foi afastado, né? São Paulo também pedia. Lembra que São Paulo tinha um espinho na carne? Ele dizia: eu orei 3 vezes ao Senhor pedindo para ele me curar daquilo, afastar aquele espinho na carne que eu tinha. E o Senhor falou o que para ele? Basta-te a minha graça. E São Paulo não foi curado, né? Então nem sempre aquilo que a gente vai pedir vai, mas a gente tem que pedir sempre, para que seja de acordo com a vontade de Deus. A gente tem que pedir mesmo, né? E a gente tem que pedir junto com Nossa Senhora, porque lá nas bodas de Caná, quando ela intercedeu, não era a hora também. Não era a hora de Jesus começar a fazer os milagres públicos dele, não é? Mas por causa do pedido de Nossa Senhora, ele antecipou. Então ele mudou o plano dele por causa dela. Então a gente precisa pedir com ela também, né? A onipotência suplicante, aquela que pede e o Senhor não sabe recusar, não consegue recusar um pedido de Nossa Senhora, né? Eu sempre conto, inclusive, aquela história do menininho que estava lá em Lourdes, né? O menininho paralítico que estava em Lourdes, é uma história bem conhecida. E aí o padre estava passando com o Santíssimo e o menininho estava lá sentado ali onde ficam os enfermos, e naquele momento em que o padre passa com o Santíssimo, o menininho queria tocar no Santíssimo e aí o padre passou direto por ele. E aí o menino então gritou: Jesus, se você não vir aqui e me curar, eu vou falar para tua mãe. Aquela criança falou, né? Vou contar tudo para tua mãe. E o padre escutou aquilo, achou engraçado, voltou até o menininho, colocou o Santíssimo diante do menino. E o menino levantou da cadeira, né? Lá em Lourdes. Então é uma história bem conhecida aí. Você talvez já deve ter escutado, né? Então quando a gente pede para Nossa Senhora e pede por ela, né? Para ela, muitas vezes também Deus ele muda até os seus planos, muda por nossa causa, né? Por causa dela, por amor a nós. Bom, então a gente está falando que tudo isso é intercessão na nossa vida. Todas essas práticas são práticas de intercessão e, portanto, nós precisamos cultivá-la. Aí, a Clau também colocou o próximo tópico aqui, perguntando, né? Pode o servo interceder sem ter uma vida de oração? Bom, já deu para perceber que é complicado, né? Olha só, vamos falar as coisas com clareza em primeiro lugar. Qualquer pessoa pode pedir a Deus e Deus pode realizar qualquer milagre, não tem problema. Deus ele pode realizar, mesmo com uma pessoa que está totalmente afastada da igreja, e aquela pessoa pode pedir a Deus e Deus vai conceder, certo? Lembra o que Jesus falou? Porque o meu Pai dos céus faz o sol nascer sobre os justos e os injustos, ele faz a chuva cair sobre os bons e maus. Então, Deus pode dar a graça que ele quiser, a quem ele quiser, como ele quiser. Entendeu? A gente não pode pôr limite. Agora, a pergunta é, pode o servo interceder sem ter uma vida de oração? Então aqui que está, nós somos servos. A gente já está num outro momento da caminhada, a gente já está dentro, Deus já nos chamou à vida de intercessão. Então, como é que eu vou interceder pelos outros se eu não tenho intimidade com Deus? Se eu não tenho conexão com Deus? Como que eu vou interceder? Não tem como, é impossível eu interceder pelos outros se eu não falo com Deus. Nossa, isso me faz lembrar aquela passagem dos Atos dos Apóstolos, quando havia alguns homens que começaram a fazer um exorcismo lá, e o demônio arrebentou com eles lá. E aí porque eles falavam, eu exorcizo, eu mando você embora em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles não conheciam Jesus, eles não tinham intimidade com Deus. E aí o demônio arrebentou com eles. O demônio diz para eles, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, agora vocês quem são? E dá uma surra nos caras lá. Pega lá nos Atos dos Apóstolos, aqui eu não lembro os números direito lá, o capítulo. E deu uma surra nos caras. Então assim, se a gente não quer tomar uma surra, a gente está rezando pelos outros, porque eles estavam exorcizando, ou seja, eles estavam fazendo oração de intercessão também. Estavam pedindo a libertação de uma pessoa. E a gente faz a mesma coisa. Então, se nós não temos essa intimidade, esse encontro pessoal com Jesus diário, né? Como é que nós vamos pedir pelos outros? Os primeiros que precisam somos nós.
Por isso que eu comecei falando isso. E eu preciso resolver primeiro comigo a coisa, né? Agora, Deus pode conceder uma graça, mesmo a uma pessoa que não está na igreja, mas nós somos servos. A gente já está no negócio, a gente já está na caminhada, a gente já está na missão. Entendeu? A gente não pode esfriar, esfriou, bobeou. Entendeu? Então é assim, é o dia todo rezando, conectado, intercedendo. Se eu vou conversar com alguém, eu me conecto com Deus. Eu peço o Espírito Santo. Sempre, aqui está uma dica especial. Toda hora peça o Espírito Santo. Você precisa apresentar alguma coisa em algum lugar, no seu trabalho, seja lá onde for, peça, vinde Espírito Santo, vinde, conduza. Depois que a gente faz a oração, olha, nem que seja essa, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. A gente terminou essa oração, parece que tudo já muda. É impressionante, já percebeu isso, não é? Você faz a oração ao Espírito Santo, parece que muda tudo, não sei, muda tudo. Por quê? Porque agora eu estou entregando a condução a Ele. É Ele, é o Espírito Santo que vai me conduzir. Só que o Espírito Santo só vai me conduzir se eu quiser, se eu deixar. Por isso que a gente precisa pedir sempre. Ó, eu vou fazer, mas Espírito Santo, que o Senhor faça. Quantas vezes a gente vai pregar, tá tudo preparado, programado, igual hoje agora, essa formação. Né? Pensei em tantas coisas aqui, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. O Espírito Santo começa a dar um outro caminho. Você que prega, você sabe disso. De repente o Espírito te leva para um outro caminho que você nem imaginava. Né? E nem é às vezes aquilo que quem organizou pediu para você, né? Mas acontece. E às vezes é aquilo que Deus quer. E as pessoas depois testemunham, né? Não é assim? Por quê? Porque o Espírito Santo é quem conhece os corações. E se eu entrego para Ele, Ele vai conduzir. Por isso que eu tenho que pedir sempre, tudo que eu vou fazer. Você vai interceder, pede para o Espírito Santo interceder em você. Não seja só você pedir. Mas agora aqui também tem algo que eu gostaria de destacar, né? Que é o amor. Meus irmãos, o que nos move a interceder é o amor. É o amor. Se no nosso coração não tiver amor, não adianta nada. Nada. Se eu rezo, se eu intercedo com amor, com misericórdia, as coisas vão dar frutos, as coisas vão acontecer. Mas se eu rezo de qualquer jeito, sabe? Se eu tenho uma vida assim, espiritual, sabe, sem amor, se eu rezo por rezar, porque eu sou obrigado, se eu vou para cumprir tabela, se alguém me pede oração, eu rezo só para dizer que rezei, isso aí não adianta nada. Mas é o amor. Quanto mais amor, sabe, imagina aquela cena de uma mãe implorando a Deus pelo seu filho que está, sei lá, que sofreu um acidente. Sabe aquele amor fervoroso? Quanto mais amor, mais Deus age. Porque Deus é amor. Quanto mais eu ponho amor na minha oração, mais Deus vai agir. Mais o milagre vai acontecer. Por que Jesus curava as pessoas? Por amor. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus até chorou. Por amor. Mas o homem já estava morto fazia 4 dias lá. Por amor. O amor traz até alguém à vida novamente. Tudo que a gente faz tem que ter amor. Você vai rezar teu terço, reza com amor. Reza com amor. Né? A gente ainda vai falar na última parte sobre as práticas aqui de oração, mas é o amor que tem que mover o seu coração e o meu. Né? Nunca faça nada por fazer. Né? Ame as pessoas por quem você reza. Tente mover o teu coração no sentido de ter misericórdia, no sentido de ter compaixão, de sofrer a dor com o outro. Quanto mais você faz esse exercício, mais você fica treinado. Isso vai se tornando um hábito em você, se torna uma virtude. Você se torna uma pessoa misericordiosa, compassiva. E aí, quanto mais amor, mais milagre, mais resposta, mais eficácia na oração. Quanto mais eu amo, mais eu vou ver os resultados da minha oração. São Paulo já falava isso, não é? Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor,
de nada vale. Então intercessão também é amor, é um ministério de amor. Eu digo, intercessão é um ministério de amor. Eu rezo porque eu amo, porque eu quero ver as pessoas convertidas, porque eu quero ver as pessoas curadas, curas físicas, quero ver as pessoas curadas espiritualmente, libertas, quero ver as pessoas curadas mentalmente, libertas das prisões. Eu me torno um ministro de Cristo, não um ministro ordenado, né? Esses são os sacerdotes. Mas eu me torno um ministro de Cristo, um embaixador de Cristo, um profeta de Cristo. Eu me torno alguém que vai falar em nome dele, que vai levá-lo, porque eu também sou membro desse corpo místico. E quando esse dedinho, por menorzinho que seja, quando alguém toca nesse dedinho, está tocando no corpo de Cristo. Eu também sou um representante dele, né? Dentro daquilo que nós somos chamados pelo batismo. Nós somos também. Então, é o amor às pessoas que vai realizar tudo, que eu quero ver o bem dos meus irmãos. O que move o meu coração para ser um intercessor é o bem que eu quero ver na vida dos. Eu quero ver as famílias unidas, eu quero ver as famílias sorrindo, eu quero ver as famílias se amando, eu quero ver as famílias celebrando. Eu não quero as divisões, eu quero que toda divisão seja destruída das nossas famílias. Então, quanto mais eu intercedo, quanto mais eu faço penitência, quanto mais eu faço sacrifício, mais Deus vai agir. E aí é que está o combate, meus irmãos, porque o maligno vai fazer de tudo para a gente não rezar. Vai fazer de tudo para a gente não ter tempo para Deus. Porque ele sabe que quando a gente põe o nosso joelho no chão e a gente reza um terço, quando a gente faz uma penitência, quando a gente faz um jejum, ele vai perder. E Deus vai transformar aquelas vidas, Deus vai transformar aquelas famílias. Então o inimigo vai fazer de tudo para você não rezar, viu? Vai botar um monte de coisa para você não rezar, para atrapalhar a sua oração. Mas você tem que ser persistente. Né? Ah, não vai dar para rezar. Não, vai rezar, meu filho. Vai rezar, meu irmão. Porque vai aparecer situações. E quanto mais você vai sendo persistente, o demônio vai desistindo. Porque você vai superando, você vai mostrando que Cristo que está em você é quem manda na história. Entendeu? Então é assim, é persistir na oração. Não tenha medo. Não tenha medo de rezar. Quanto mais você vai combater em nome de Cristo. E aqui está ser um combatente de Cristo. Porque eu vou levar as almas para Deus por meio da minha oração. Eu vou, por meio da minha oração, Cristo vai salvar as almas. Entendeu? Então, o que não pode parar é a oração. E é isso que o maligno quer que a gente faça, que a gente pare. A gente não vai parar. A gente vai rezar, a gente vai interceder. E Deus vai salvando as almas. E essa é a máquina. A máquina da salvação é essa aí. A gente vai rezar, é o trator passando, entendeu? Não, o motor do trator não pode parar. É passando e passando o trator por cima. E a gente vai esmagando tudo aquilo que vem para nos atrapalhar. Né? Mas vale a pena voltar. Lembrem daquilo que eu falei sobre o tempo para Deus, as redes sociais, essas coisas todas. Lembrem-se disso. Bom, agora, meus irmãos, a gente tem um último tópico aqui que eu vou separar. Vou dar um pause aqui e vou falar sobre o último tópico aqui que a Clau me passou, tá bom? A gente já continua.